Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Umbanda Trabucada e Espiritualidade. Hoje eu vou tratar de um tema, tá, sobre ayahuasca. Minha primeira experiência aí com essa medicina chamada ayahuasca, né? E lógico que eu vou contar sobre a ayahuasca no meu ponto de vista, tá? O tratamento que eu fiz, porque é um tratamento com ayahuasca, e vou contar o meu ponto de vista e a minha experiência, tá? Muito se fala a respeito da ayahuasca e eu não vou entrar em detalhes a respeito especificamente dessa medicina, como é feita e tal, mesmo porque não é da minha ossada, tá? Mas eu vou contar a minha experiência que eu tive. E assim, gente, cada pessoa que participa da consagração da ayahuasca, ela vai ter uma experiência específica, tá? A ayahuasca ela é usada nessas consagrações como uma forma alternativa para cura, tá? E quando eu falo cura, estou falando de vários pontos aí de cura, como vida pessoal, psicológica, espiritual também, tá? É um ponto interessante frisar, principalmente espiritual. Então, cada indivíduo tem uma experiência própria, né, específica sobre algum ponto em que a pessoa precisa melhorar, por exemplo, a questão de traumas, né, traumas de infância, problemas de vidas passadas, enfim, abrange um leque muito grande nesse sentido, né? Mas enfim, eu vou contar sobre minha experiência que foi ótima, tá? Eu tinha alguns pré-conceitos, né, a respeito da ayahuasca, tinha algumas cismas, né? Quando eu vi aí alguns vídeos sobre ayahuasca, mas a experiência em que eu passei, para mim, foi magnífica, tá? Observando o resto do pessoal que estava na sala, que eram aí por volta de umas 10 pessoas mais ou menos, cada um ali estava passando por um processo. Então algumas pessoas choravam, algumas pessoas vomitavam. O ato de vomitar na ayahuasca não é para jogar a comida para fora, gente. Quando você vomita o líquido, muitas vezes você está jogando para fora toxinas, você está jogando para fora teu ego, tá? O teu orgulho e muitas coisas mais aí ligadas à nossa vida, né? Nossos apegos, as nossas travas conscienciais, né? Enfim, questão de dogmas também é uma área muito abrangente, tá? E assim, a minha experiência foi ótima, a minha primeira, tá? Tomei a primeira dose, né? E já senti a energia do ambiente. Primeiro que na consagração eles colocam uma musiquinha, tá? Xamânica, New Age, enfim, existe um leque de músicas que são colocadas ali para a gente mudar a nossa sintonia, né? Facilitando aí a nossa participação, né? A nossa concentração no que está acontecendo dentro daquela egrégora. Então assim, tomei a primeira dose, o pessoal que estava lá vieram me perguntar se a força já tinha chegado, enfim, eu estava no processo. Tá? A força que eles falam é quando você entra no processo de cura, tá, gente? O que acontece? Eu senti um certo relaxamento do meu corpo, comecei a sentir as energias do ambiente, lembrando que é uma egrégora, tá? Existe uma egrégora, uma proteção ali espiritual dentro da consagração. Existem pessoas também que ficam de olho, tá, no que acontece com os participantes na consagração, tá? É bom frisar, gente, tá? Porque as pessoas acham que é só você chegar lá e consagrar a ayahuasca e acabou, tá? Não é assim. Primeiro, tem que partir de você o interesse de melhora na questão da evolução espiritual, né? No meu caso, eu fui por curiosidade, mas eu fui principalmente porque eu estou buscando a minha evolução espiritual, tá? Eu estou buscando me curar de muitas coisas da minha vida, né? Melhorar como indivíduo, evoluir como espírito aqui encarnado neste mundo, né? Neste plano.
E, enfim, partiu daí, tá? Você tem que ter interesse em mudar como pessoa, em melhorar como pessoa, tá? O pessoal faz uma entrevista, tá bom? Eles vão perguntar se você usa remédio, se você tem algum problema psicológico, se você tem algum problema físico, se você, sei lá, toma remédio controlado, enfim, é feita uma entrevista e você assina um termo de responsabilidade, tá? É importante que se faça um termo de responsabilidade porque pode ser que alguém naquele meio não queira passar, né, para as pessoas que coordenam a consagração, né, os responsáveis. Pode ser que a pessoa não passe alguns problemas que ela tem, ou você está tomando remédio, enfim, você assume a responsabilidade por algum problema eventual que você tenha de saúde ou de algum remédio que você esteja tomando, né? Enfim, eles têm todo esse cuidado, não é feito assim, sabe, a esmo, você vai lá e consagra e acabou, não é assim. É feito uma entrevista antes e que você passa todos esses dados, né, da sua saúde, né, questão psicológica, enfim. Eles avaliam a tua ficha, avaliam o que você passou, descreveu ali, né, naquela ficha, e você assina esse papel, assina esse documento, esse termo de responsabilidade, né, coloca teus dados ali, RG, enfim, essas informações aí, né. E eu tinha muita curiosidade em saber o que é a ayahuasca. E tive essa experiência que foi extraordinária. Tá? Tomei a primeira dose, comecei a perceber algumas energias, né, do ambiente, que você fica mais sensível nessa hora, tá? Você fica mais perceptível, né? Seus radares ficam mais alertas, né? Ouvidos, olhos ficam mais atentos, você percebe muita coisa. Tem algumas pessoas que vão perceber espíritos, algum vulto, alguma coisa assim do tipo. Algumas pessoas vão perceber. Eu, no meu caso, só fui realmente entrar na força na segunda dose, né? Que aí a medicina começou a fazer efeito, né? E eu comecei, mesmo de olhos fechados, eu comecei a enxergar muitas energias, muito coloridas essas energias. E essas energias, de alguma forma, estavam mexendo com o meu corpo, tá? Tanto é que eu me contorci um pouquinho, me senti me contorcendo. Foi uma experiência muito boa ver essas energias, né, todo colorido, né, as energias ali presentes, né. Abri os olhos, comecei a ver os coordenadores da consagração, os demais que estavam deitados, né, porque eu também estava deitado, tá, tendo essa experiência aí. E o que acontece? Eu comecei a ver, enxergar a aura das pessoas, o contorno da aura, toda colorida, enfim. É uma visão surreal, tá? No meu caso, tá, gente? Tô falando da minha experiência. Foi uma visão surreal, tá? Do que eu vi. Eu nunca imaginei estar naquela situação, enxergando todas essas energias, né? As auras do pessoal que estavam participando lá, né? E o que acontece? Teve um momento em que eu me deitei, né? E essas energias começaram a ficar muito fortes, começaram a mexer muito com o meu corpo, tá? Mas não era uma sensação ruim, era uma sensação boa, tá? Uma sensação de paz, mas as energias estavam mexendo muito com o meu corpo, estavam dando aquela sacudida no meu corpo. O que eu fiz? Levantei, tá? Sentei, e aí que veio o barato da coisa, né? Falo barato porque foi experiência única que eu nunca havia tido antes, né? E do nada começou a vir aquela vontade de dar gargalhadas, tá? Mas é uma vontade muito forte. E eu estava sentado de pernas cruzadas, né? E meus braços estavam sobre meus joelhos, e meu braço começou a curvar para trás. Foi aí que eu entrei na energia de Exu, tá? Incorporei, tá? Comecei a dar aquela gargalhada, enfim, levantei, consciente, tá? Muito consciente do que eu estava fazendo. Como era uma experiência nova, eu ainda estava meio com receio, porque eu fiquei meio em dúvida, é minha vontade que está fazendo tudo isso, ou é a vontade do espírito que está comigo, o Exu, né? E eu comecei a entrar nessa energia, comecei a deixar ser controlado por esses espíritos, né? Porque não foi só um, tá, gente? Eu incorporei
alguns Exus, né? Interessante que eu sentava, incorporava, levantava, passeava pela sala, ia até a porta, Exu ia embora, voltava, sentava de novo e incorporava. Tá? Consciente, muito consciente, interessante isso. Para mim fiquei maravilhado. E, enfim, incorporei Exu, alguns Exus, tá? Caboclo, tá? Inclusive, eu não sei se da linha do Pena Branca, mas era caboclo, tá? Incorporei caboclo. Marinheiro também, tá? Me lembrei agora, marinheiro. E cada espírito que eu incorporava era uma energia diferente, tá? A energia de Exu era mais autoritário, mais centrado, tá? Caboclo uma cara mais fechada, né? Mais ereto. E já marinheiro já era mais descontraída a energia, querendo rir, sabe, aquela vontade de rir, de abraçar todo mundo, aquela coisa, sabe, aquela energia gostosa, né? E, enfim, incorporei todos esses espíritos, tá? Eu, na verdade, eu tive duas experiências anteriores, de uma experiência para outra, que eu tive de mais ou menos incorporação, semi-incorporação, né? Porque eu senti os efeitos da incorporação, mas não incorporei de fato, né? Mas na consagração de ayahuasca eu consegui incorporar. E assim, é importante lembrar, gente, isso foi me falado, tá? Para você não criar expectativas. Se você quer ter experiência com ayahuasca, não crie expectativas, tá? Porque eu vou lá, vou consagrar e quero incorporar. Não é exatamente isso que vai acontecer. Pode ser que aconteça, né? Depende do que a egrégora queira que você trabalhe, que você cure, né? Então assim, eu não sabia que isso, enfim, que incorporar nunca passou pela minha cabeça, né? Eu fui para ter essa experiência, tá? De cura, né? Seja física, espiritual. Eu fui nesse intuito e fui também por curiosidade, mas eu fui de coração aberto. E isso aconteceu comigo. Eu incorporei Exus, tá? Incorporei caboclos, marinheiro, tá? E foi uma experiência única na minha vida. Foi fantástico essa experiência. E assim, é interessante que eu não sei se em todos os ambientes onde é consagrado a ayahuasca existem essas normas, tá? Mas lá onde eu fui existe a norma. A sua experiência, existem várias pessoas, uma deitada do lado da outra, passando por esse processo, enquanto você tem os monitores, né? O pessoal que monitora o que está acontecendo ali, né? E assim, é proibido você tocar nas pessoas do lado, tipo assim, encostar. Comecei a ter uma experiência com o braço, não pode. Né? Se você vê a pessoa tendo uma reação diferente, você não pode se direcionar a pessoa e encostar nela, tá? Porque é uma experiência única, é um processo de cura com muito respeito, né? Dentro daquela egrégora que acontece ali, né? Daquele tratamento espiritual, proteção espiritual que está naquele ambiente. Então, a norma se você incorporar, não vá aplicar passe, não vá mexer com a pessoa do lado. Sei lá, incorporei, vou aplicar passe na pessoa. Não pode, tá? Excepcionalmente, foi uma coisa excepcional. Tinha uma pessoa do meu lado, tá? Pessoa que eu gosto muito, inclusive foi uma pessoa que me levou, né, à consagração, né? Uma pessoa muito querida, né, entre os participantes ali, que já participam há algum tempo da consagração. E na incorporação ela estava passando por um processo de cura muito difícil, acessando coisas do passado dela, né, que precisam ser trabalhadas, de outras vidas passadas também, e por algum motivo os espíritos que incorporaram ali naquele momento, que me usaram desse tratamento aí, me direcionaram à pessoa. Então acabei aplicando passe na pessoa. Posteriormente a pessoa me falou que sentiu na hora do passe, né, sentiu um alívio muito grande, estava pedindo por socorro, porque não é fácil você acessar traumas, tá? Processos difíceis de trauma da sua vida, não é fácil você acessar. Você vai acessar
esse tipo sei lá, de trauma ou de dificuldade, sabe, da tua vida, de teu passado de outras vidas, vai, tá? E assim, e eles não alisam, tá? Nesse processo. Você foi para se curar, então você vai acessar, você pode acessar algumas questões da tua vida muito difíceis, situações em que foram desesperadoras na tua vida, né, que foram muito difíceis, por isso que muitas pessoas se emocionam, choram, porque não é fácil, gente, você acessar questões difíceis da tua vida. Cada um de nós tivemos aí alguns processos na vida muito difíceis, né? Muitas vezes perda de pessoas que a gente amava, relacionamentos assim, que terminaram e traumatizaram a pessoa, traumas de infância, tá? Pessoas que nasceram em famílias difíceis, né? E assim, é aquela velha história, né? Se eu for contar a minha história, você vai chorar. É mais ou menos isso. Só que cada um tem uma história difícil, né? E muitos aspectos na vida da pessoa precisam ser trabalhadas, né? E assim, é igual o psicólogo, por exemplo. Quando você vai no psicólogo, ele vai te direcionar, vai fazer com que você exponha esses problemas que você não conseguiu lidar na tua vida, né? Aí você é colocado diante desses problemas para tratar com o psicólogo, né? Esses problemas vêm à tona enquanto você está se consultando com o psicólogo. Na verdade, o psicólogo praticamente não fala nada. Muitas pessoas vão no psicólogo achando que ele vai ter uma receita pronta. Falar, eu tenho um tal problema na minha vida, eu tenho um tal bloqueio. Quem vai no psicólogo acha que o psicólogo vai chegar lá e vai falar, tá aqui, de mão beijada, você vai fazer isso, que a tua vida vai mudar, você vai mudar o teu comportamento, vai mudar a forma como você enxerga o mundo. Na verdade não é isso, né? Os problemas são colocados ali para ser tratados, né? Para ser cuidados, para que você encontre tua cura, né? Para que você se liberte dessas travas, desse sofrimento todo que você teve anteriormente. E a ayahuasca não é diferente, tá? O processo da ayahuasca, vamos dizer assim, eles não alisam, tá, gente? Você não vai ter colher de chá. Muitas vezes você pode acessar aí questões da tua vida que foram muito dolorosas e você vai se emocionar, você vai chorar muito, você vai chorar como um bebê, né? Mas é um tratamento necessário para que você evolua, para que você se encontre como indivíduo dentro da sociedade e e ela vai ajudar você a se nortear dentro da espiritualidade, né? Vai te dar um direcionamento. E muitas coisas ficam claras, tá, gente? Assim, no momento da consagração e posteriormente você vai sentir essa mudança. Uma das mudanças que aconteceu comigo, né? Depois da consagração, você fica aí uns 2, 3 dias ainda sentindo um pouquinho desse efeito, né? Você tem vamos dizer assim, alguns picos, né? Algum momento do dia que você tem alguns picos do efeito da ayahuasca. Uma das coisas que aconteceu comigo, minha visão ficou muito boa, tá? Minha percepção extrasensorial ficou maravilha, pelo menos durante esses 3 dias. Meu ouvido ficou muito afiado, tá? Barulho que estava acontecendo longe, eu estava conseguindo ouvir. Isso perturba um pouquinho, né? Perturba um pouquinho. Questão da visão, eu fiquei por uns 3 dias aí, eu ainda percebia a aura das pessoas que conversavam comigo, né? Ficou muito evidente isso. E teve uma coisa também, gente, que consegui, não foi só a questão da incorporação, né? Mas aprendi na consagração a me desprender do que é material. Melhorei a questão do apego, tá? Me senti totalmente desapegado às coisas materiais, às pessoas, tá? Essa foi a sensação, e a sensação de liberdade muito grande, tá? Quem consagra a ayahuasca, se você consagrar a primeira vez, você nunca, e eu falo nunca, é para todos, você nunca vai voltar de uma consagração de ayahuasca igual você foi, nunca, tá? Isso não vai acontecer. Alguma coisa vai ser trazida para você, vão te trazer alguma coisa para você trabalhar, alguma questão da tua vida, tá? Vão te trazer para você trabalhar. No meu caso,
consegui trabalhar a questão do apego, né? Fiquei totalmente desapegado, né? Enfim, a tua visão, a tua forma de pensar também melhora, vamos dizer assim, os seus pensamentos ficam mais claros, tá? Sobre várias questões, né? Você fica aí durante uns 2, 3 dias se perguntando sobre algumas questões da tua vida e você consegue ir dividindo questão por questão, pensando a respeito, né? E assim, analisando se é possível de mudança, se eu posso mudar, não posso mudar, então esquece. Posso mudar, então vou mudar. Mas quando eu falo dessas questões, são questões muito pessoais, tá? Tanto é que eu deixei bem claro, essa experiência foi uma experiência minha, única, tá? Cada um vai ter sua experiência na consagração da ayahuasca. Você nunca vai voltar igual você foi. Ah, mas eu vou, sei lá, vou voltar louco? Não, você não vai voltar louco. Né? Pelo contrário, você vai voltar mais perceptivo sobre as questões da vida, você vai voltar mais sensível para a questão espiritual, você vai perceber melhor essa questão espiritual, você vai enxergar com outros olhos, tá? Essa questão espiritual. Tanto é que na consagração que eu fui, tinha uma pessoa que era evangélica, né? E na hora que eu incorporei, que dei aquela gargalhada de Exu, posteriormente a pessoa me falou, né, que sentiu uma paz muito grande naquela gargalhada, sentiu uma sensação boa, né? Inclusive depois no final a gente conversa sobre o que passou, né, o que foi colocado ali para a gente trabalhar. Cada um tem o seu momento de falar, né? E a pessoa falou: eu sou de berço evangélico, e eu tinha vamos dizer assim, esse preconceito sobre quem era da Umbanda, sobre Exu, e a pessoa saiu convencida de que não é aquilo que a sociedade, não é aquilo que as religiões aí, evangélicas, católicas, elas tratam Exu como demônio. Essa pessoa saiu convencida de que a coisa não é do jeito que esses líderes religiosos colocam para ela. Ela falou: gente, eu saí daqui com outro tipo de visão a respeito da Umbanda e a respeito dela mesma, né? Isso é fantástico. Posteriormente eu vou consagrar, né, gente? Essa foi uma das experiências que eu tive com a ayahuasca. Eu pretendo consagrar várias vezes. É uma terapia, tá? Mas não só. É uma ferramenta de evolução. É uma ferramenta para você melhorar como indivíduo dentro da sociedade, para você melhorar a questão das travas que você tem conscienciais, né? Você passa a aceitar as pessoas melhor, né? Você passa a valorizar mais algumas questões da vida, né? Você passa vamos dizer assim, a sentir o que é viver, na verdade, né? A energia da vida, o que é você viver em sua essência. E foi isso que eu percebi, né? Eu saí de lá com uma vontade tão grande de viver e de valorizar os pequenos momentos da nossa vida, de valorizar os momentos que nós estamos com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama, né? E me deu uma clareza muito grande nesse sentido. Eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês aí inscritos do canal, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Mais para frente eu vou postar algumas novidades, inclusive sobre ayahuasca, tá? Porque eu vou estar consagrando sempre, se Deus quiser, né? Seja incorporando ou passando outro processo de cura, né? Outro processo de transformação com a consagração da ayahuasca, eu vou estar passando para vocês e tem novidades aí. Se inscreva no canal para receber essas novidades, tá ok? Muito obrigado. Agradeço a todos, né, pela compreensão, agradeço a todos por acompanharem o canal. Não é sempre que eu posso postar, mas tudo que eu posto no canal são coisas que eu vivo, né, dentro da Umbanda e como espiritualista, né, que sou, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, axé a todos.